E, pô, tu tá de sacanagem, né? Vai escrever agora um e-book sobre filosofia 2.0. Vai se meter agora, já se meteu na psicologia, vai se meter na filosofia. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, galera, é, nós estamos vivendo uma renascença e eu cheguei à conclusão que nós temos aí uma demanda de conceituadores renascentistas, pessoas que precisam ajudar as outras pessoas a dar uma olhada nas coisas que estavam, nos paradigmas que estão aí circulando e fazer a revisão desses paradigmas. Porque o que acontece? A gente tem uma crise, a gente está saindo de uma crise civilizacional em que as coisas ficam mais emboladas. De maneira geral, as coisas às vezes são emboladas por elas mesmas, né? E com a crise, com a centralização das mídias, a coisa fica mais embolada ainda. Uma coisa que eu tenho dito aqui, né, e nesse artigo também aparece na filosofia, é a seguinte: a pessoa imagina que o filósofo escreve para outros filósofos, que a gente pode chamar de filosofia pura. Da mesma maneira que um cientista acredita que ele escreve para outros cientistas, que o objetivo da ciência é agradar outros cientistas, que o objetivo da filosofia é agradar outros filósofos, né? Que o objetivo do psicanalista, no fundo, é agradar outros psicólogos, outros psicanalistas, agradar o seu mentor, e as pessoas perdem a noção de que tudo que é feito na vida dos sapiens, é servir ao outro, servir à sociedade. E aí você tem, então, aquela coisa do umbiguismo, você transforma as atividades no seu próprio umbigo. E isso não é uma característica das crises, isso é uma coisa natural que acontece de vez em quando, mas que vai aparecendo cada vez mais numa crise. Você centraliza, as pessoas viram amigos, entre aspas, do rei, e os amigos do rei, né, servem a eles mesmos, criam uma corte, uma casta, e aí começa, então, a criação desses conceitos. Filosofia pura, ciência pura, psicologia pura, e por aí vai. O que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar isso. E por que isso é importante? E por que a discussão da filosofia é importante para o Sapiens 2.0? Vamos lá. O que é a filosofia, Nepô? Filosofia é um espaço que o Sapiens criou para pensar, para gerar sabedoria, para gerar valores mais fortes, que possam responder, né, perguntas, grandes perguntas, e aí eu trabalho, né, duas frentes filosóficas, a frente filosófica pessoal e a frente filosófica organizacional. E aí na organização você vai subdividir, porque você vai ter a filosofia organizacional na política, a filosofia organizacional nos negócios, a filosofia organizacional na ciência, aí você subdivide. Mas as questões são sempre as mesmas. Quais são os critérios para definir o que devemos fazer? Essa é uma questão. O que devemos fazer, afinal? Como é que a gente leva uma organização à sua vida pessoal? E como lidar com as constantes mudanças que teremos pela frente? Então, essas são questões. Isso vão gerar valores. E são valores mais fortes e valores mais fracos. Como é que eu defino valores? E aí a gente entra na discussão que eu tenho falado aqui, fiz no e-book da ciência, que é a questão da verdade. O que é a verdade? Né? A verdade, nós não temos a verdade, nós temos melhores verdades. O que funciona? O que tem funcionado ao longo do tempo? Aquilo que tem funcionado são melhores verdades. E o que não funciona são piores verdades. E eu não estou falando, aí você vai dizer, pô, peraí, cara.
Eu não estou falando de semana passada, funcionou semana passada. Eu estou falando de uma análise na macrohistória, uma análise de milênios. E aí você vai dizer, isso tem funcionado. E obviamente que as pessoas podem, a partir daí, dizer, isso aqui sempre funcionou, vamos continuar desse jeito. Não são os valores. Por exemplo, é bom você se preocupar com a sua saúde. É bom você ter uma relação mais clara com a morte, para você poder definir uma estratégia de vida. Tudo isso é o quê? São valores que você vai ter que ter. Se você ignorar a sua saúde, se você ignorar a sua relação com a morte, se você ignorar que você precisa definir o seu trabalho, se você ignorar que você precisa de uma motivação, o que devemos fazer, né? O que devemos fazer, afinal? A gente deve se preocupar com a saúde, a gente deve se preocupar com a morte, a gente deve se preocupar com o trabalho, a gente deve se preocupar com a relação com os outros. E aí tudo isso vão ser valores, aprendizados que a gente traz do passado, em que a gente precisa, então, a partir daí, saber usar. E aí definir também como é que a gente vai se relacionar, né, com as mudanças. As coisas estão indo bem, de repente você tem um acidente, as coisas estão indo bem, acontece um problema. E como é que você se relaciona com isso o tempo todo? E por que a filosofia ela é importante para o Sapiens 2.0? Porque conforme a gente vai caminhando na nossa jornada humana, nós vamos aumentando a população. É a característica de uma tecnoespécie. E a gente aumenta a população, diferente dos ratos e das baratas, de maneira integrada. Então, quando a gente aumenta a população de forma integrada, a gente precisa ampliar a descentralização. Ampliar a descentralização significa dar mais poder de escolha e de operação para as pessoas. E quando você faz isso, você aumenta a taxa de escolhas. As pessoas têm que escolher mais. E aí, para você escolher mais e melhor, você precisa de valores mais fortes. E você precisa de uma filosofia mais adequada. Então, o Sapiens 2.0, ele terá que trabalhar com valores muito mais fortes do que o Sapiens 1.0, porque vai fazer muito mais escolhas. E aí vem o papel da filosofia. Mas não a filosofia, essa filosofia voltada para ela mesma. Uma filosofia forte, uma filosofia voltada para ajudar as pessoas a terem vidas melhores, mais sábias e mais interessantes. E aí, então, a gente precisa desse questionamento. É isso. O que vocês dizem? A Bimodage vai completar 5 anos e a gente está desenvolvendo uma pesquisa fora das estruturas tradicionais, criando material para que as pessoas possam entender e lidar melhor com esse mundo digital. Tem muitos alunos que entram, tem feito apoiado, a gente bateu o recorde esse semestre em termos de alunos, mas tem muita gente que não tem tempo, que não pode participar mais ativamente, mas que adora o material e que gostaria de contribuir. E então eu estou abrindo agora essa possibilidade de você ser um apoiador da Bimodage, não necessariamente sendo um aluno. Basta você fazer um Pix nesse e-mail cnepomu@gmail.com. Vou repetir, cnepomu@gmail.com. E aí você vai contribuir, faz um Pix de qualquer jeito. Faz o Pix, me manda, Nepo, acabo de fazer um Pix, parabéns aí pelo teu trabalho, todo o meu apoio, etc, etc. E eu te mando um e-book. A gente está produzindo e-books agora e daqui para frente a gente vai praticamente todo mês lançar um novo e-book e você recebe então o e-book que a gente acabou de fazer para você se aproveitar aí do nosso trabalho. Isso se chama crowdfunding, isso se chama modelo alternativo dentro desse novo ambiente digital, em que você apoia aquilo que você acredita, que você dá uma força, e aí a gente pode construir alternativas ao ambiente atual de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes não consegue dar conta das demandas e da compreensão desse novo cenário complexo que a gente está vivendo. É isso. Obrigado, vamos em frente.